Aqui é Unipública, aqui tem qualificação de verdade e erro assim, controle da gestão patrimonial e administração pública. Tá? E veja que a palavra-chave é controle. Tá? Sim ou não? Estão certo disso? Não é. A palavra-chave é gestão. Gestão patrimonial. Tá? Quero que vocês comecem a interiorizar o termo gestão. É algo muito mais abrangente. Dentro da gestão, nós temos algo denominado controle. Perfeito? Aqui nós podemos errar, lá não. Estamos aqui, fica à vontade. Desliga os seus celulares. Vamos entender o que está acontecendo. Vocês conhecem a contabilidade, muitos não são da área contábil, mas vamos entender primeiro para onde nós vamos chegar com isso. Tenho que entender o trabalho. Não sei como chegar ou foram vocês convidados a estar controlando e gestionando todo o controle patrimonial, toda a parte de patrimônio de um município. Mas temos que entender que o Brasil começa a se enquadrar numa outra posição. Tá, okay? A contabilidade pública foi dela exigida, tá, okay? O Brasil é um continente, vou dizer assim, ele é muito grande. E o Brasil interage mundialmente, tá? Tomando recursos, ofertando recursos e tem um mercado muito forte e comercial. E eu não posso, em hipótese alguma, distinguir ou segregar a parte privada do que público. O que acontece é que o mercado internacional, para continuar nos fornecendo recursos financeiros, eles precisavam ter mais segurança dos nossos números públicos. Não estávamos adequados. Aqui nós não estamos falando, tá certo, de nenhuma questão de erro, nenhum viés político. Nós estamos falando de balanço nacional. Tá certo? É isso que nós estamos falando. E o que ocorre é que, até então, a contabilidade pública não tinha uma padronização mundial. Nós não seguíamos. Temos a lei em vigor, 4.320, vocês já ouviram falar, vocês dormem com ela com certeza, levantam com ela, assim como a outra 666, nosso amigo sabe do que nós estamos falando, é uma realidade, mas ela não era suficiente para tudo isso. E aí eles começaram a dizer, olha, vocês vão ter que ajustar. Essa história começa, na realidade, no ano de 98. 2002 a gente deu um passo, discutiu montando os grupos, tal, mas a data limite inicialmente foi 2010. 2010 foi nos colocado a obrigação de reconhecer, de uma vez por todas, naquele momento, todos os bens públicos. Todos os bens. Como fazê-lo não vinha ao caso. Eles comunicaram com antecedência e jogaram para o país, tá certo? Para todos os órgãos públicos. Naquele momento, sabendo da complexidade, e põe complexidade nisso, porque nós não tínhamos, já começamos a ter, nós não tínhamos uma cultura de controle patrimonial, e sim contábil, são mundos diferentes. Nós não sabíamos o que nós tínhamos de bens patrimoniais, talvez não no município de vocês, que vocês têm controle de tudo. Outros municípios não têm todos os controles dos bens. Tá? É uma listagem de bens. É essa que é a realidade. E mais, eles foram adiante e disseram, olha, não são apenas os bens, tá certo, que vou dizer assim, os mais fáceis, móveis assim, mas também os imóveis. E foram ainda mais. Aí chutaram o pau da barraca, eu brinco. Aí disseram, todos os bens de infraestrutura. Como assim? Não, você tem que reconhecer todos os bens do município. E aqui estamos falando em parques, aqui nós estamos falando em ruas, avenidas, tá certo, postes, etc., meio-fio, etc., 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 etc. Por que disso? É saber quanto foi investido pelo país. Qual a riqueza produzida pelo país, tá certo? No aspecto público. Então, o trabalho de vocês não é o controle e a gestão pura e simples. É que vocês estão trazendo à tona para a contabilidade um número que vai ser somado município a município e integralizado, tá certo? Vou chamar assim, sintetizado num balanço do Estado, que por sua vez serão novamente somados, sintetizados, e nós teremos uma foto mais realista, mais próximo de uma realidade do que é o poder público hoje, no tocante a seus bens patrimoniais. Tá?
É um trabalho contínuo, complexo, perfeito, e que exige pessoas técnicas, exige envolvimento, tá certo? Exige envolvimento para poder continuar isso. É isso que eu quero que vocês entendam, o tamanho do trabalho. Por que eu digo isso? Vocês terão internamente alguns fiscalizadores, seja ele controladoria, mais um outro aqui é chamado contabilidade. A contabilidade não se confunde com a área de patrimônio, não se confunde. E mais do que isso, não compete a ela fazer inventário, mexer com a depreciação, nada. A contabilidade, por fins de isenção e segurança, ela recebe os números prontos, fechados. As baixas, as aquisições, as depreciações, tá certo? Para que possam contabilizar o que tiver que contabilizar e depois bater automaticamente os números. Em batendo, aí ele vai dar as conotações cabíveis, tá certo? Mas a contabilidade não participa deste processo. Tá? Nós não podemos fazê-lo. E isso tudo é um andamento, tá, do questão de como vamos trabalhar. Olha, de volta, pessoal. Não tem jeito mesmo. Tá? Todos vocês, sem exceção, estão usando o super sistema de contabilidade informatizado. Ponto. Mas nem todos ainda têm um sistema, seja ele qual for, que envolva a parte patrimonial. E a gente vai precisar disso. Por que disso? Pela complexidade, por uma coisa que eles chamaram, que exigiram de nós, é novo no poder público, bastante comum na área privada, por vários fatores, chamado reavaliação, avaliação, reavaliação, mas é novo para nós. E somente um sistema para memorizar toda essa história. Perfeito? Então é isso que eu quero que vocês enxerguem dentro dessa contabilidade. Dentro dessa definição, e é o que vocês são responsáveis, tem alguma coisa chamada refletir no seu patrimônio. E aqui nós estamos falando de uma parte do patrimônio público, de bens e direitos, tá certo? Em especial, a questão dos bens, perfeito? Só lembrando que poderão ser bens tangíveis e intangíveis, tá certo? Mas é isso que vocês terão que enxergar. O papel, a função de vocês dentro da magnitude disso daqui. Se eu for para cima, ele faz isso. Qual? Esse que faz essa operação. É o de baixo. Essa. Isso. Aqui é esse aqui ó, que faz essa operação. É, mas ó, ele cai. Deixa eu ver. Não, bota aqui. Esse aqui, ó. Esse. Ao do lado. Isso. Esse Perfeito. A própria contabilidade, o manual de contabilidade tá certo, que veio, ele novamente, para você saber onde você está colocando, ele pede uma situação econômica. E aí ele traz uma coisa que nos assusta, chamado tomada de decisões. Não que a gente não faça, fazemos todos os dias, centenas de vezes ao dia. Ao acordar até ao dormir, nós fazemos isso. Mas dentro da minha atividade, dentro do órgão ao qual eu represento, essas tomadas de decisões vão impactar economicamente, às vezes financeiramente, inclusive. E aqui é a primeira pergunta que vai impactar todo esse aspecto de gestão patrimonial. Qual é a diferença entre o financeiro e o econômico? Porque a licitação vai ter que estar vinculado nisso. E a licitação vai usar duas pontas. O que é econômico e o que é financeiro? De o que nós estamos tratando? Um pouco mais alto que eu não ouvi. Eu tenho problema de audição. Econômico e financeiro. Vamos só pensar um pouquinho na pessoa física deste momento. Todos vocês estão fazendo as declarações de imposto de renda individual, não é verdade? Sorrindo porque vão ter impostos a restituir, obviamente. Tá? E vocês têm dentro daquela declaração de imposto de renda um campo que diz as rendas, mas também depois um outro campo chamado bens, não é isso? E de vocês tem umas 12 laudas, não é verdade? Casa, lanchas, carros e assessoramento de vocês. Eu sei disso, eu tenho consciência. Mas tem um outro campo, existe, vocês não conhecem, mas vocês vão ver, pesquisa chamada dívidas.
Tá certo? Existe isso na declaração de imposto de renda. Dívidas. E você coloca todos, financiamento, empréstimo bancário, saldo devedor, etc, 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 etc. Isso existe lá dentro da declaração. Eu sei que vocês não se utilizaram, mas é verdade. Quando a gente começa a falar do impacto econômico do bem patrimonial, é quando eles trouxeram para dentro a obrigatoriedade de dizer em que estado está esse bem, quanto vale esse bem hoje. Tá certo? Não só por uma questão de avaliação ou reavaliação, mas a condição de uso dele. Se ele ainda está em condições de utilizar ou ele é um bem inservível. É essa leitura e conotação que vocês vão ter que começar a enxergar, que o trabalho não é o controle, o trabalho é a gestão e o impacto no município disso. Digam para mim um bem que vocês vão querer dizer é inservível. Neste momento eu estou tomando uma decisão, uma equipe, uma comissão que estabeleceu quais são os bens inservíveis, tá? Pode ser que eu vou fazer um leilão, eu não sei, a gente vai ver isso decorrer, entra um trocadinho, talvez, dentro do seu órgão, tá ok? Câmara não tem isso, eu não sei colocar em próprio investimento, mas ele deu uma situação econômica. E, num segundo momento, uma outra situação financeira, porque eu vou ter que repor esses bens. E é aqui que eu quero que vocês entendam qual é o pulo do gato, que nós estamos caminhando. A situação não será mais o de controle. Por que eu disse gestão? Se vocês já pegaram o SIM-AM que tem que informar do Tribunal de Contas? Vocês viram a parte de patrimônio do SIM-AM? Eu tenho uma série de informações. Aquilo é para fins de auditoria Tribunal de Contas, mas aquilo será utilizado em um segundo momento no sentido de a boa versação do dinheiro público. Tá? O que quer dizer? Por isso eu preciso ter o meu controle para fins de tomar decisão e gestão. O que eu quero dizer é o seguinte: todos nós vamos ter em nossas áreas, nossos departamentos e nossas organizações, em nossas secretarias, prefeitura, nós vamos ter que dar um tempo de vida útil do bem. Tá ok? Um tempo de vida útil, 5, 10, 15, eu não sei. E não é fechado. Tá? Não é de 5 para 10 para 15. Não, pode ser 7 anos, pode ser 7 anos e meio, pode ser 3 anos e meio. Isso também é algo cultural que nós estamos modificando nesse momento. E quando eu digo que um bem tem um tempo de vida útil de 7 anos, eu tenho que dizer por que nós chegamos a 7 anos. Com base em que nós colocamos isso? E mais, a lei nos deu essa permissão. E aqui isso é legal. Ela disse: a tabela de vida útil é você que estabelece. É você que diz. Tá? E eu vou perguntar para vocês. Me digam, vamos começar a entrar nessa história. Quando eu compro uma mesa, lá na minha secretaria, lá na prefeitura onde eu estou, eu compro uma mesa. Quantos anos vocês vão dizer que dura essa mesa? Um pouco mais alto que eu não ouvi? Oi? Aí começa o vareia. Vareia. Aí quando se diz depende, você está julgando no qual da licitação, a especificação. Porque eu não vou ter na minha tabela de tempo de vida útil, eu não vou ter um tempo de vida útil de bens móveis, hipoteticamente um conjunto de bens, material, de modo geral, bens de escritório, que pode ter um tempo de vida útil singular. Não, mas para uma mesa desse formato são 10 anos, esse outro são 8 anos. Eu posso até ter a distinção, e devo ter a distinção, que todas essas cadeiras, ou mesas que fossem na área administrativa, dura 10 anos. A mesma mesa que estiver na área, digamos, em exposição bens comuns, já chega lá, que estão à disposição da sociedade de modo geral, por exemplo, carteira escolar, não vai durar 10 anos. Isso eu posso e devo segregar. Mas o resto é dentro da casa. Então a gente vai ter que compor uma média. Mas da onde sai a média? Sai do histórico do próprio município. Esse histórico, que não é o caso de vocês, mas que os outros 5.000, tá certo? 5.600 municípios do Brasil normalmente não têm um histórico. Não sabe. É nós outra. Deixa eu ver. 8 anos. Perfeito. Ótimo. Com base em quê? Com base em quê? E eu posso, já vamos lá sobre, eu posso dizer 10 anos. Só
qual é o peso dos 10 anos? O que impactou dizer em 10 e não 8? O que impactou dizer 10 e não 12? Significa que o gestor, num segundo momento, ele vai ter um relatório periódico. Vocês estão trabalhando num PPA, na verdade, está aí na véspera, todos nós vamos estar envolvidos nisso. Vocês também trabalham com uma LDO, não sei o que é isso, estou certo? Quase ninguém trabalha com isso. Mas a questão da lua de programação, que eu vou ter que dizer, quais são os bens que vencem no próximo ano? Quais são os bens que vão vencer nos próximos 4 anos? E eu vou ter que olhar no meu planejamento e começar a dizer, eu tenho que repor o bem. Eu tenho que me preparar para trocar a mesa. As cadeiras terão que ser compradas, feito uma submanutenção e dando uma sobrevida. Eu não posso mais, não tem mais espaço, e aqui que eu quero que vocês comecem a entender o nosso trabalho. Eu não consigo mais dizer, olha, eu não estou fazendo o tratamento lá da Secretaria de Saúde, eu não posso fazer o exame de mamografia porque a máquina estragou. Mas eu não tinha ideia que ela ia estragar. Sei o tempo de vida útil dela, eu sei as condições de manutenção dela, ou seja, não tem mais explicação para isso. É isso que nós estamos modificando com a gestão patrimonial. Dizer, não, só tem um e eu tenho que ter o segundo. Eu tenho que pensar na backup. Qual é a solução que eu já tenho? Se estragar a manutenção, quem é a empresa responsável e em que tempo faz isso? Eu não posso mais continuar como é noticiado, sem nenhum viés político, noticiado que, não, nós vamos começar uma licitação para ver o fornecedor de manutenção, coisa assim, rapidinho, coisa de 1 ano, a gente está colocando no lado de volta. Vocês já ouviram isso? Já assistiram isso? Pessoal, é mais comum do que a gente imagina, nesse continente chamado Brasil. E é isso que eu quero que vocês entendam o trabalho que vocês estão fazendo. Não é o controle pelo controle, mas é preparar o planejamento do município, tá ok? Dizer aonde, o que temos que investir, aonde investir e como vamos adquirir. E optar em o que eu posso fazê-lo e o que eu não posso mais fazer, porque falta de recursos, tá certo? Me conte, seu nome? Nelson, me diga. Perfeito, obrigado. Até o momento não houve a situação de depreciação de bens públicos. É o que eu, pelo menos, tenho escutado, né? Mas parece que agora, pelo menos para nós, ela vai ser implantada. Dentro disso, se eu tenho uma avaliação que o bem vai durar 10 anos, ele vai ser um econômico. O bem é econômico. É, mas ele não vai ser financeiro, porque ele vai ter uma depreciação ano a ano, eu vou fazer, ela vai entrar dentro, isso é só uma pergunta, ela vai entrar dentro disso, porque no econômico ela vai ter um valor quando eu disser que ela vai durar 10 anos, mas no primeiro ano vale tanto. Com 2 anos ela já vai ter uma depreciação, vai atingir no econômico. Perfeito. Seria isso? Ótima pergunta. Vamos só pensar no seguinte, a lei que veio ontem, nova, chamada Lei 4.320, não é verdade, ela é mais velha do que eu, em si, ela já exigia, a lei, já exigia todos os controles patrimoniais. Estabelecia todas essas regras, não tamanha abrangência como está hoje, perfeito? Mas já exigia todos os controles. Porém, o Brasil, de modo geral, não o fazia, de modo geral. E isso ficou latente quando da entrada da nova legislação, 2010, e a grande maioria não tinha para onde sair. Isso foi real. Tanto é verdade que nós prolatamos o prazo. A depreciação, que é o reconhecimento desse desgaste do bem, desvalorização do bem, pode ser pelo uso, pode ser pela própria obsolescência tecnológica, etc, etc, etc. Ela vem começando a tirar mês a mês. Aqui a gente retoma a questão adormecida que está dos princípios contábeis. Os princípios contábeis estavam até ontem única e exclusivamente para a contabilidade. Hoje não mais. Os princípios que eram contábeis, mas é de gestão, eles começam a abranger toda a organização pública, tá ok? Ou seja, para que ele faça a questão da depreciação dentro do período correto, ele precisa que a área de patrimônio consiga calcular isso e possa encaminhar a isso. A depreciação se torna obrigatória. Perfeito?
Detalhe, nós temos uma portaria da STN, 548, se não me engano, que é de setembro de 2015, que eles novamente prolataram o prazo. Eles estenderam o prazo. Porém, lembrando que a última prorrogação ficou muito claro, depois de umas incertidões, etc., etc., mas as datas que lá se encontram é a data que já tem que estar fechado o ano anterior. Segundo, tá? Eles não foram tão somente exclusivamente na questão patrimonial. E aqui a gente vai dar uma pincelada, aí eles falaram, você faz a gestão patrimonial, mas com ela você faz toda a parte de custo, ou centros de responsabilidades. Nós temos 2 super, hiper, max sistemas e cultura a ser implantada no poder público simultânea. Uma era para ter sido feito, você prolatou o prazo, controle e gestão patrimonial. E a segunda, todos os centros de responsabilidades. Por que disso? Porque quando eu fizer o controle patrimonial, dentro da minha gestão patrimonial, eu já vou ter que canalizar essa depreciação para um centro de custo. Para uma diretoria, tá certo? Para um setor, para uma área, etc, etc, etc. O Brasil começa a mostrar números de formas diferenciadas, tá, ok? Para fins de análise e tomada de decisão. Tá? Então a depreciação está vindo nisso. Então esse econômico é o que nós estamos fazendo, porém, vamos chamar a atenção. Teoricamente, somente teoricamente, esse valor da depreciação seria uma sinalização de um valor ser palpável, tá certo? Guardado, um fundo de reserva para ir repondo os bens conforme eles forem vencendo, se tornarem inservíveis, tá ok? Então eu teria que começar a criar esse fundo, mas não o fazemos, a iniciativa privada também não faz, tá ok? Não fazemos. E agora, quando chega o bem e não é mais em condições de uso, é inservível, eu preciso, tenho que investir, não tenho dinheiro. Aqui que começa a filosofia real, chamada planejamento. Hoje, o seu sistema, a sua gestão, terá que informar os bens que vão vencer deste ano. Para que, anteriormente, já teria colocado ou não, dentro do planejamento anual, na LOA, que eu vou investir e onde eu vou investir. Para colocar uma PPA que eu vou investir e quanto eu vou investir e aonde eu vou investir. E não sempre construir coisas novas e coisas que estão vencendo ou vencidas. É isso que nós estamos caminhando. É a construção de uma cultura. É algo muito maior do que o controle pelo controle. Tá? Interiorizem isso. Tá? Com legislação específica não tem nenhuma novidade, só um detalhe. Somente a legislação que é específica. Mas a parte de patrimônio é comum no público e no privado. Nacional e internacional. Eu quero que vocês tenham bem isso em mente. A contabilidade do setor público permite mostrar à comunidade, aqui outra seara, e aos órgãos de fiscalização, dentro da fiscalização não é um órgão, mas a própria sociedade, a comunidade é um fiscalizador hoje, os recursos captados e a aplicação dos mesmos em prol da própria comunidade. Esse recurso aqui, uma parte está todo ele significativo em custeio e a outra parte está no investimento. E é esse investimento que vocês vão mostrar. Seja ele de 5% ou 10%, e nós não sabemos o tamanho desse percentual do balanço das nossas organizações, da nossa prefeitura, em geral ainda não sabemos. Tá? É aí que nós estamos fazendo. E tenho que me citar disso aqui, ó. Volta à comunidade. Vocês estão sendo, hoje, de forma direta e indireta, sendo fiscalizados. Muito mais pela comunidade do que o próprio Tribunal de Contas. É impressionante. Essa rede social funciona muito bem. E vocês estão demonstrando isso. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. Tá? Aí eles trouxeram só essa maravilha aqui. Tá ok? Nós, dentro dessa evolução contábil, aonde resgatamos a Lei 4.320 e dissemos, vai dizer que nós temos que controlar os bens. E agora não tem mais opção. Ou controla ou controla. Não é mais opcional. A gente não está deixando mais passar. Leiam os órgãos fiscalizadores. Eles começaram a enquadrar a contabilidade internacional, que exigiu que nós tenhamos as demonstrações, um plano de contas padronizado. O primeiro a fazer isso no Brasil foi o Banco Central, que padronizou todas as demonstrações
das empresas do setor financeiro. Banco, distribuidores de valores, leasing, tá certo? Banco de investimentos, bancos econômicos, todos eles foram padronizados e fizeram depois o compliance ou o compliance, tá certo? E eles fizeram isso. Nós estamos capitulando isso já desde 2010, vocês já estão familiarizados. Por que eu estou trazendo isso? Porque dentro do sistema do Tribunal de Contas, o Estado do Paraná, chamado SINAM, ele tem toda uma estrutura contábil que eu tenho que informar, tá certo, das características dos bens. Alguns deles ainda com informações complementares. A exemplo de veículos. Porque ele tem um negócio chamado consumo de combustível, não sei o que é isso, mas dizem que ele consome combustível. E eu tenho que dizer essa informação, passar essa informação. E ela terá que estar atrelado ao número que eles chamam de tombamento. Não sei o que é isso, vamos ver juntos, mais um número de tombamento. Então, na realidade, eu tenho que imaginar o que o tribunal, e ele já tem isso, o CRM está tudo lá, tem todo o manual, tá certo? Extenso? É extenso. De patrimônio, não, são lá 60 páginas, pouco menos. Perfeito? Que ele te dá todas as linhas como vai, como se enquadra e tudo. Bem isso. O SINAM não se confunde com o MCASP, tá certo? Mas eles se complementam. E o sistema de controle patrimonial de vocês, se não tiverem, terão que ter esse cuidado, se tiverem, terão que certificar que ele está exatamente em sintonia para atender ao SINAM e a própria MCASP, ou a própria contabilidade do seu município. Perfeito? Ele precisa disso. Senão nós vamos ter que ter muita gente trabalhando na área de gestão patrimonial. E o que a gente não tem hoje são pessoas. Precisamos dessa informatização, essa automação do processo. Perfeito? Por isso que nós estamos trazendo, tentando que vocês entendam essa amarração que tem. Não é o controle, mas como gestionar isso para a contabilidade, para o tribunal, para que ele possa nos auditar à distância. É isso que eu preciso que vocês absorvam, tá ok? Dúvidas até aqui ou não? Porque eu tenho um monte de dúvida, cada vez tenho mais. E aqui ele diz que, na verdade, a composição patrimonial, evidenciar, neste caso, a composição, leia-se de forma, eu vou chamar sintética, tá ok? Sintética, tem os grandes grupos, tem tudo, mas ele pode requerer, e o fará em momentos de auditoria, por algum motivo, ou denúncia, que nós estamos tendo muito, na realidade, como se compõe essa situação patrimonial, em especial as baixas que fizemos, as aquisições que fizemos, como que foi feito pela licitação, nosso amigo está ali nessa linha de frente, e é isso que nós temos que enxergar. Perfeito? Ainda, aqui, permite o regulamento o registro de aprovação e execução do orçamento. Execução do orçamento. Olha só, resgata o objeto da contabilidade, o patrimônio. E busca a convergência aos padrões internacionais, estamos caminhando por passos largos, tá? E os princípios da ciência contábil. Pessoal, eu queria colocar em linha duas coisas. Patrimônio é a realidade que nós temos que informar, pela contabilidade. Mas ele falou algo chamado orçamento. O orçamento nasceu quando? Dentro do seu município. Quando que ele nasceu a dotação orçamentária? Oi? Ele nasce num PPA. Depois disso, eu faço qual eu passo? PPA é um período maior. De quanto? 4 anos. Estamos aí este ano. Perfeito? Mas para executar o PPA, o que eu tenho? Eu quebro ele, não é isso? Em 4 anos. Fatio ele. O que eu tenho dentro de cada exercício? LOA. Então, aprovaram, a Câmara foi lá e disse, está dentro, está de acordo. A Assembleia aprovou do Estado, tudo assim, aprovaram. É isso que eu quero que vocês enxerguem, para que possa ter o orçamento certo e não uma peça de ficção, vou voltar a frisar, para que possa ter um orçamento certo e não uma peça de ficção, eu preciso passar para quem for o responsável, ou o grupo responsável, pelo orçamento, pelo planejamento do município, o que está acontecendo na área patrimonial. O que vai estragar, provavelmente, porque chegou o seu tempo de vida útil. E vocês têm isso no sistema, isso. Diz, ó, isso vence no próximo ano. Ou isso vence nos próximos 4 anos. Se preparem. Vai estragar e pode estragar a qualquer momento. Pode ter uma sobrevida? Pode ter. Mas a gente não conta com isso. Não é verdade?
não se conta com isso. Tá? Por isso que se tem estoque médio e estoque mínimo. Por isso que os veículos também chamam atenção combustível para você. Porque você entrou numa linha de risco. E o orçamento começa a ter uma nova conotação. Tá? Acho que já está. Vamos ver? Isso. A minha preocupação ainda é como vai ser feita essa avaliação. A reavaliação. Ou a reavaliação. Isso aí, como o senhor falou, não existe ainda. Ninguém faz isso ainda, né? Dos bens existe uma fórmula já, por exemplo, para fazer isso? Tem. Onde é que nós conseguimos ela? Eu vou ceder para vocês a fórmula. E eu vou trazer um caso real que então nesse momento estamos desenvolvendo. Essa é a preocupação, né? Tá Porque certo. como eu vou saber, ó, essa cadeira aqui dura 5 anos, essa aqui dura 10. Esse tipo de avaliação, Mas saiba, nós vamos precisar ter um padrão isso para conhecer isso. é o histórico que o município vai ter que ter, porém não o tem. Tá certo? Nesse momento, lembrando, a própria legislação, ela é flexível. É estranho dizer isso, uma lei flexível. O que ela diz, na verdade, é que vocês terão que montar, o município monta isso, estabelece suas taxas de depreciação, estabelece o tempo de vida útil dos seus bens, perfeito, dentro de um uso normal, porém, com o tempo não significa anualmente, o município deverá reavaliar essas tabelas, se ela está em conformidade com a realidade do município. Por que eu estou falando do município? Porque a grande maioria, para fins de facilitar, está criando uma tabela padrão para o município, não por secretaria, mas respeitando a singularidade de algum grupo que vem de secretarias específicas. Isso sim, a gente vai chegar lá. Mas temos que entender que essa mesma planilha que um grupo vai ter que compor, talvez, num primeiro momento, vai usar uma fórmula muito científica chamada achômetro. Tá certo? Bastante. Porque não se tem, às vezes, histórico, a memória. Mais do que isso, eu vou ter bens aonde vai ter duração de 20 anos. Isso é uma outra coisa. Tá certo? Até históricos, às vezes. Mas há outros que é do dia a dia, que ele entra num fluxo normal. Tá? Essa tabela é criada pela própria prefeitura. Tem tabelas hoje aí, tem um monte que podemos sugerir e encaminhar via Unipública para vocês. Mas vocês terão que enxergar e entender o próprio município. Tá? Assusta no primeiro momento, mas é mais trabalhoso do que outra coisa. Tá, ok? Padronização dos registros contábeis, com vistas à consolidação nacional das contas públicas e de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Essa foi a realidade e é isso que vocês estão fazendo. Não sob o aspecto contábil, mas poder passar informações da contabilidade para fazer esse processo. Nós não teremos, em 2017, um balanço consolidado fechado de 2016. Nós não o teremos em 2018 também, porque ainda foi prorrogado esse prazo para os municípios se adequarem conforme a população, tá certo? Não é padrão. O tempo para a implantação vai variar conforme o tamanho do município, tá? Esse tamanho leia-se pela população e não pelo seu orçamento. Tá? E é isso que nós vamos ter que enxergar. Lá adiante a gente vai estar consolidado. Temos hoje um balanço? Temos. Se consolida, obviamente. Mas ainda não tem esse controle patrimonial exigido por lei ainda. Perfeito? Reconhecimento, mensuração, evidenciação, variações patrimoniais. Teoricamente, são termos que estão chegando meio próximos agora para nós, mas muitos deles não foram usados. Não são aplicados, muitos deles não estão no nosso dia a dia. Tá? Devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltados para o reconhecimento. Reconhecimento, teoricamente, é tudo nós fazemos. Qualquer entrada de recurso, saída de recurso, tá certo, do poder público, do município, ele foi reconhecido. Não sei se é tão verdadeiro. A gente viu eleições e muitos municípios estão apresentando contas hoje que não foram reconhecidas. E aqui eu quero deixar claro, o princípio que nós estamos resgatando que vai entrar também para o controle patrimonial. Mensuração. A mensuração vai ter, dentro de um valor histórico,
A mensuração vai estar vinculada à quantidade e a mensuração vai estar vinculada a uma avaliação e, o posterior, reavaliação. Isso está dentro de uma mensuração. Mensuração vai além. É a capacidade, a criticidade de saber se o valor do bem tem coerência com o que está sendo entregue. Isso também é mensuração. Eu posso fazer o processo inteiro, corretíssimo. Bens patrimoniais, almoxarifado também são bens bens patrimoniais, almoxarifado. Eu posso fazer o processo licitatório corretíssimo, sem nenhum erro, tá certo? Em ordem, só que a caneta BIC, não, isso não vai acontecer lá na Câmara, a caneta BIC está custando R$15. Isso é a sensibilidade de mensuração. Tá? É essa a condição. E evidenciação é o que nós estamos fazendo, evidenciar todos os bens patrimoniais. Eu estou falando todos os bens patrimoniais. Tá? Sem exceção. Tá? Essa é a condição. O que me preocupa não são os bens, tá certo? Móveis, até os imóveis, mas são os bens de infraestrutura do município. Como fazê-lo? Em tempo de. Parece que está longe o tempo. Não. Urge, posso ter uma ideia. Tá? E aqui eu trago o princípio da contabilidade, mesmo falando de gestão patrimonial, mesmo que nós vamos trabalhar sobre reavaliação, depreciação, aquisições, erros entre bens permanentes e de custeio, tá ok? Mas esses princípios terão que ser trabalhados. Se eu pegar o SIM-AM hoje, a parte do patrimônio que envolve o SIM-AM em si, ele tem lá a periodicidade. Para poder contabilizar, ele diz a ordem que tem que fazer, tudo certinho, a natureza da conta, tudo certinho. Ele diz a ordem, e ele diz do patrimônio uma ordem, qual periodicidade? O que diz o CIAM em periodicidade? Mensal. Mensal. E aqui que acende uma luz vermelha, piscando, neon. Quando fala mensal, significa reconhecer todos os bens adquiridos. É mais fácil. Sim ou não? Tem processo licitatório, chegou, foi entregue, mais fácil fazer o tombamento. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer todas as baixas de bens inservíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a capacidade dos bens inservíveis e que, porventura, eu vou dar uma sobrevida, eu tenho que reavaliar. Eu tenho que fazer, naquele período, todo o processo de reavaliação. E dizer qual é o novo valor dele. Qual é o novo tempo de vida útil. Dentro de um princípio chamado de competência. E ainda entregar mensalmente à contabilidade um negocinho chamado relatório de depreciação. A amortização também, a gente vai ver isso. Alguns de vocês podem até ter exaustão em si, mas nós temos que fazer. Então, o princípio chegou para vocês também. Tá? Anteriormente, não nos municípios de vocês, mas até antes, ontem, vou dizer assim, eu poderia receber uma série de bens, muitos bens. Deixa, depois a gente vai tombando durante o ano, a gente se organiza, coisa assim. Hoje não tem esse prazo, tá certo? Hoje você não tem essa condição. É lógico, é óbvio que se você receber um número bastante significativo de bens, na última semana do mês, você não tende a tombar ele dentro daquele mês. Ponto. Não tende, porque não há tempo. Bom, a partir do pressuposto que vocês compraram lá no município uma quantidade de 50 a 100 computadores. Eles terão que ser abertos, certificado que está dentro está em conformidade com o que foi licitado, estou certo. Alguém vai ter que dizer, de acordo, recebo definitivamente esses bens, para poder daí fazer o tombamento. Daí fazer o tombamento. E isso pode demorar um pouco mais. Vai demorar. Pode levar 30 dias esse processo. Mas ele não pode levar 6 meses o processo mais. É isso que eu quero que você... Por isso que hoje, no mesmo SIM-AM, mesmo no controle patrimonial de vocês, vocês vão ter datas diferentes. Data de aquisição, data de entrega e data de início de uso. Olha só como estamos modificando toda a gestão de patrimônio. Você está brincando comigo? Não, são coisas diferentes. Porque ele citei, saiu o vencedor, tá certo? Saiu lá o vencedor nosso, está tudo em ordem, fechado o processo, definido o processo, tá ok? Tem a nota fiscal com uma data, só que ela chegou 2, 3 dias, 4 dias depois. Só que eu posso receber bens e não coloquei em uso. Por que a outra data? Porque a legislação diz que a depreciação só inicia quando ele estiver em uso.
Nós vamos discutir um pouco sobre isso, mas em uso. Como é que o teu sistema vai controlar? Por isso que o sistema não pode se chamar, em hipótese alguma, uma coisinha, vocês quase não ouviram falar ele, chamado Excel. Não pode. Planilha não existe mais. Não há como controlar isso. E eu vou dizer já de antemão, para aqueles que controlam as coisas em Excel, tá? O Excel tem uma limitação. Nós tivemos essa experiência já, vai chegar um tempo, o Excel vai dar um looping, ele vai começar a se perder nos números, nos cálculos. Você está brincando? Não, não é. Ele tem uma limitação. Nós tivemos isso, conversamos já com o Microsoft, ele disse, não, o Excel não é um software. Não é bem isso. Então ele tem, vocês não vão poder controlar o município dentro do Excel. Vocês vão precisar, sim, obrigatoriamente de um software. E que esse software possa sofrer auditoria, certificação que está sendo feito correto. Tá? Vocês veem que eu estou colocando um monte de coisas sobre os temas de gestão patrimonial. Tá? Por isso que a gente está trazendo a situação. O patrimônio da entidade não se confunde com o do gestor. A exemplo de desrespeito desse princípio, não me respondam. Só pense. Tá ok? Pessoal, por que isso está com vocês? O que tem a ver gestão patrimonial? Vocês são responsáveis pela gestão patrimonial em havendo, ok, algum bem que a gente não localize quando do inventário, ou por outro motivo, já descobrimos não existência, eu tenho que ter todo um procedimento disso. Se ele foi furtado ou roubado, eu tenho que ter um boletim de ocorrência. Acabou, não tem mais opção. E mais, talvez, somente talvez, eu tenha que ter um procedimento administrativo interno, ou um processo administrativo interno, que eu tenho que fazer as oitivas, dizer, será que não houve a malversação do bem, do uso do bem, porta aberta, o usuário não é só responsável, eu respondo pelos bens. Eu, usuário, respondo pelos bens. Tá, ok? Então, a gente vai ter que começar a pensar sobre essa noção. Por que eu digo? Porque um bem não pode, na hora de inventariar, dizer, não encontrei. Tá certo? E às vezes acontece. Às vezes você não vai localizar uma cadeira. E você vai poder, talvez, localizar em um outro setor. É menos complicado. Talvez a cadeira quebrou e não deram a baixa no inventário. Isso é uma grande dor de cabeça. E isso é comum em qualquer lugar do mundo. Diga-se passagem, não tem a ver com o poder público e nem com o Brasil. Só que eu não posso dizer que o bem não está. Eu tenho que saber qual é a referência desse bem e dizer, não tem nenhum BO, não sei onde que foi, ele sumiu. Não tem como explicar. Vai ter um procedimento administrativo interno. Tá, ok? Se eu tiver a perda de uma calculadora de mesa simples, é menos complicado. Sim ou não? Eu compro uma calculadora dessa por R$20. Uma HP, eu compro por R$100, que dura 50 anos. Mas se sumir um laptop, é difícil explicar isso. Sim ou não? Se sumir um data show, é difícil vocês explicarem. Se sumir um veículo, é difícil vocês explicarem. Ô louco, por que eu estou colocando isso? Porque são situações que eu tenho vivenciado nacionalmente. Tá certo? Não aqui, isso acontece na Suíça, no Brasil não, e esse veículo estava de posse, tá certo? Somente um direito de uso, tá certo, vamos dizer assim, no lado legal, e estava lá e não se achava bem. E eu não posso confundir o patrimônio do responsável do bem, tá certo? Do usuário do bem, do gestor patrimonial, não pode ser confundido com a própria instituição a qual você representa. Não pode. Por mais que você esteja ouvindo, lendo, assistindo muita coisa, o que está se batendo é, não se confunde. Se confundir às vezes, não se confunde, ok? Esse princípio vai ficar latente em vocês. E vocês não são responsáveis. Vocês vão exigir, quero o BO, exigir a declaração de quem é o responsável. Porque vocês não podem responder por isso, a não ser pelos seus bens. Tá certo? Que estão à disposição. O resto é o direito e a obrigação de vocês exigirem e pedirem. Tem que montar um procedimento administrativo, um processo administrativo interno. Vocês têm que comunicar. Vocês não fazem isso. O resto dos outros. Tá? Aí vocês têm uma procuradoria para isso, vocês têm uma controladoria para isso, mas não é a responsabilidade de gestão patrimonial. Aqui cessa, levantar, deu falta, não tem BO, exigir o BO, obrigatoriamente,
Tá certo? E se perceber que é algo que tem um valor e que possa ser uma discrepância em relação ao controle, ao cuidado da pessoa responsável, é o terceiro data show que sumiu sobre a minha responsabilidade. Não dá, pessoal, não tem mais como explicar isso. Aí vocês vão ter que solicitar e exigir um procedimento administrativo interno e vocês saem de cena. Tá certo? O controle patrimonial sai de cena. O resto é administrativo e lá permanece. Vai para o recursos humanos, vai para a procuradoria, mas vocês terão que solicitar isso. Ok? Dúvidas ou não? Eu tenho um monte. Dar continuidade. Manter padrões e procedimentos contábeis auxiliando a análise e a comparação em uma série temporal. Tá? Por que isso chegou para vocês? Primeiro, nós não temos padrão hoje de controle patrimonial. Porque a gente não vinha controlando, de modo geral. O Brasil não vinha. Ok? Alguns já estão começando a organizar, fizeram um corte em 2010, quando a lei lá exigiu, mas não chegaram a organizar esse corte. Jogaram as informações lá dentro, pela emergência, para essa situação. Só que agora que estão organizando. Esse momento, a padronização, tá certo? Para fins de comparação, fica prejudicada. Mas eu tenho que manter a padronização da depreciação, do tempo de vida útil, disso. Poderei alterar, poderei e deverei alterar, mas sempre comunicando numa nota explicativa. Porque o que fizemos, para poder as pessoas que quiserem, sejam eles fiscais ou a comunidade geral, entender o que nós estamos fazendo de ajustes no balanço público. Tá? Por isso essa padronização. Volto a frisar, altere as depreciações. Remonte o tempo de vida útil. Tá certo? Os níveis, tá certo? Que vão colocar da conservação do bem. É uma outra planilha que o município vai ter que ter. Mas não poderão fazer isso todos os anos. Decorre um período, certifiquem, reorganizem, façam um upgrade, melhorem isso, mas recomuniquem. E depois dura mais um longo tempo. Perfeito? É isso que nós temos que fazer. E quando eu falo da continuidade sobre um aspecto, também ele amarra um pouquinho com o primeiro princípio. Qual era? Qual era o primeiro princípio? Competência. Ele vai estar amarrado com isso, queira ou não queira. Tá certo? Oportunidade. Reconhecimento contábil de todos. Eu finalizei todos, tá? Não é um e outro. Os fatos e atos da administração que possam impactar ou não no patrimônio da entidade. Exemplos de desobediência a esse princípio? Não me responda e pense. Por que eu coloquei aqui? Porque tem muito impacto econômico. Se eu tiver um bem que ficou inservível, eu tenho que respeitar essa oportunidade e baixar. A reavaliação, a avaliação e a reavaliação, ela vem para isso. Também para respeitar o princípio da oportunidade. Deixar o patrimônio um valor justo, próximo da realidade. Por que é próximo? Porque são estatísticos. Então é aquilo que nós acreditamos naquele momento, ponto final. E eu tenho que pensar exatamente isso. E outro detalhe, se eu tiver um imóvel que ele sofreu, infelizmente, uma grande avaria por incêndio, qualquer coisa, eu tenho que imediatamente pensar nisso. Tá certo? Como que eu vou mostrar para a contabilidade que aquele imóvel perdeu um valor significativo naquele momento? Independentemente de bater seguro, não é isso que estamos discutindo naquele momento, mas é o princípio da oportunidade. E vocês vão ter que se precaver disso. Vão ter que cuidar com esse detalhe. Tá? Dúvidas até aqui ou não? Da oportunidade, reconhecimento contábil. Opa! Valor original. Registro contábil das movimentações pelo seu valor de aquisição, acrescido dos custos de instalação quando existir, devendo reconhecer as variações sempre que existirem. Esse princípio permanece está no MCASP de vocês, tá? Da contabilidade. O município se utiliza disso. Porém, vou levar isso para dentro da gestão patrimonial. Esse mesmo princípio do valor original, ele tem aqui uma questão de mudança, modificação. Ele se torna flexível. Por quê? Porque vocês da área de controle patrimonial, periodicamente, vocês vão ter que dar um novo valor ao bem, chamado reavaliação. O primeiro é a avaliação, o segundo em diante é chamado reavaliação. E eu vou ter que mostrar isso. No momento da aquisição, valor original. No momento da doação, o valor por qual está sendo doado esse bem ao poder público. Tá certo? Mas depois ele vai sofrer alteração conforme esse período de reavaliação. Ou sofrer uma grande perda e eu tenho que colocar esse valor de oportunidade.
Pensem nisso, o papel de vocês com a contabilidade do município agora. Tá certo? Não interessa a vocês a conta contábil, mas poder mostrar isso à contabilidade. E é por bem. Tá certo? Quem faz isso é o sistema. E a contabilidade recebe de forma sintética. Tá ok? E isso até ontem era só contábil, hoje não, está para vocês. E reconhecer as variações. As variações, uma delas é a da própria depreciação, a avaliação, outra dela é a reavaliação, tá ok? Nessa situação. Seja por perda, melhor, um número mais, ou um valor mais interessante do próprio bem. É isso que nós temos que enxergar. Da competência, reconhecimento contábil das receitas, algumas despesas, muitas despesas no mês do fato gerador, isto é, no mês de sua ocorrência, independentemente do seu pagamento. Independentemente do seu pagamento. Quero chamar a atenção no seguinte, o controle patrimonial, a ele não interessa se foi pago, se não foi pago, a ele não interessa isso. Está fora. Tá? Essa é da área financeira, que não tem a ver com o contábil. O contábil vai ter que saber se ele já foi pago, vai impactar ali nos seus números, mas o controle patrimonial não tem isso. Tá? Por que nós estamos chamando disso? Porque me vem muita discussão se eu posso tombar um bem que ainda não foi pago. Qual é a posição de vocês? Nós adquirimos um bem permanente, pero nós não desembolsamos. Eu vou querer crer que tenhamos um empenho, foi mantido empenho, se foi para o ano seguinte que está em restos a pagar, vamos acreditar nisso, é isso que estamos apostando, mas eu não desembolsei o recurso, não fiz essa liquidação. E agora, eu posso ou não tombar esse bem? É que doação não tem um desempenho, não tem empenho e não tem desembolso, quer dizer. Então, eu estou numa situação mais tranquila. Vou partir do pressuposto que está dentro do procedimento normal nosso, tá certo? Orçamentário em si. E nós optamos em adquirir bens permanentes, o apagar das luzes. Perfeito? Aproveitar que precisamos comprar aquela mesa, aquele computador, aquela impressora, alguma coisa nesse sentido. Tá ok? E eu fizemos. Quando que eu vou tombar? Eu não paguei esse bem. Eu não desembolsei o dinheiro. E agora? Posso ou não fazê-lo? Oi? Oi? Quem? Como? Onde? Foi recebido. Tá certo? Vocês terão que se deslocar da questão do pagamento. Não se confunda. Porém, vocês também só vão tombar a hora que alguém certificar que o bem está em consonância com a licitação, independentemente do desembolso, do pagamento. Só tenha isso em mente. Tá? Não se confunde. Você pode ter até no teu sistema, se quiser, mais uma data de pagamento, mas não vai digamos, somar e não vai impactar em nada da gestão patrimonial. Perfeito? Tá? Não confundo essa situação. Mas lance no mês a aquisição. Da prudência, adoção do menor valor para os bens e direitos ativo e do maior valor para obrigações passivo. Vocês veem que o patrimônio é algo muito maior. O patrimônio em si não são puramente os bens patrimoniais, sobre aspectos dos bens corpóreos e incorpóreos, mas todos os direitos que o município tem, eu tenho que fazê-lo, mas também todas as obrigações que o município tem, e eu tenho que reconhecê-lo, ok? E aqui eu não entendi esse da prudência com o objetivo impacto no patrimônio. Por que isso? Eu já li. A adoção do menor valor para os bens e direitos e do maior valor para as obrigações passivos. O que é que nós estamos querendo dizer isso? Mais alto que eu não vi. Repetem para mim, por favor. Pessoal, a palavra quer dizer prudência. Tá? Vamos pensar um pouquinho na pessoa física, vamos entender isso dentro da pessoa jurídica, poder público. Quando a gente decide fazer um investimento, por mais que eu seja motivado em si, nós temos que ser prudentes e dizer que eu tenho que reconhecer uma taxa de juros, às vezes, que é elevada. Se eu comprei um veículo, eu tenho que entender que eu tenho um negócio chamado seguro, e às vezes eu não posso tirá-lo se não tiver o seguro, porque o concessionário não deixa. Eu tenho uma outra coisa chamada IPVA, não é isso, que por sinal está vencendo. Vamos chamar, a gente fazer uma campanha aqui da arrecadação, tá certo? Eu tenho isso.
E eu tenho que ter a prudência aqui, na realidade, e tem um outro detalhe que às vezes passa despercebido, um negócio chamado manutenção do carro, eu não sei bem o que é isso, mas a manutenção, eu tenho manutenção diárias, seja do consumo de combustível, o estacionamento, mais periódicas, que eu tenho que fazer, encostar o carro, ver o que tal, trocar pneu, trocar outra coisa, trocar óleo, etc, etc, etc. Isso é questão de enxergar a prudência. Por isso que, vou para dentro do poder público, eles pedem que todos os bens e direitos do poder público ativos, você ponha um valor menor, porém coerente. Menor possível, mas dentro de uma coerência. Porém, todas as dívidas terão que ser o maior possível, porém coerente. Tá certo? Se nós temos uma dívida vinculada a uma variação cambial, eu tenho que pegar, claro, o fechamento da balança, eu tenho o preço médio da variação cambial, do valor de fechamento da moeda estrangeira, é dólar no Brasil, pode ser qualquer outra moeda, mas sempre será convertido no final em dólar e desse para o real, mas eu tenho que colocar a isso que ficou. E reconhecer qualquer risco que tem e colocar notas explicativas. O bem patrimonial também. Se eu entendo que o tempo de vida útil dele é 6, é 6. Pode ter sobrevida para 7. Mas a média é 6, eu não posso colocar 7, eu ponho 6. Depois eu avalio só um bem, não todos. Se não coloca em risco a própria organização, a própria instituição. E a prudência exige isso. Todos os bens patrimoniais, as suas tabelas construídas vão ser de forma bastante prudente, porém representando a realidade da própria município. É isso que queiram fazer, tá ok? Pense nisso assim. Mas por que ele diz a questão dos direitos reduzir? E a lei já disse, todos aqueles bens, aqueles direitos que o município tem, tributários, não recebidos há muitos anos, baixe, elimine, retire, limpem o balanço. Não deixe carregar coisas que já não são recebíveis. É isso que ele está dizendo. A mesma coisa os bens. Tá certo? Se um bem tiver muitos anos, o valor dele vai reduzindo bastante, significativamente. E eu não posso chegar ao final da vida útil de um bem, da cadeira que eu uso, da mesa que eu tenho lá, seja qualquer bem, chegar no final dele e dizer que ele está valendo 15, 20% do valor de um novo. É real ou não? A mesa que vocês estão usando, vamos dizer que estão 10 anos. Decorrido os 10 anos, será que ela vale 20% de uma mesa nova de hoje ou não? Eles pedem, ponha o menor valor possível, mais condizente. É essa a questão da prudência, e isso tem que nortear os nossos trabalhos. Perfeito? Nas tabelas, vocês vão trazer isso muito à tona, tá? E vai exigir muito debate da equipe. Não tem tabela padrão, cada município tem o seu, tá ok? E aí vem o patrimônio, e verifique que eles estão falando bens e direitos. Vem do latim pátria, pai, recebido, doado, ou seja, isso aqui também é recebido via tributos, sim ou não? E é adquirido para a própria sociedade, tá certo? Para um benefício futuro, isto é a definição do patrimônio, tá ok? Vinculado à herança. Como definimos e entendemos patrimônio no setor público? Como é que nós definimos lá? Tira a definição puramente do MCAS, mas como é que vocês entendem patrimônio no poder público? Lá. Mais alto que eu não ouvi. Como é que nós definimos? O que é o patrimônio público? Oi? Quero mais. Gostei. Iniciamos como nosso. Nosso quem? Mas quem é o nosso? Comunidade? A sociedade. Que mais? O bem. Todos os bens pertencem a que somos nós. Na verdade, mas eu tenho que ter. Então, eles fiscalizam. Por isso que você controla. Por isso que eu tenho que respeitar e eu tenho que colocar todos os bens. Então, o patrimônio são todos os bens. Também direitos, menos de todas essas obrigações que eu tenho. Tá ok? Porém, patrimônio ele tem como objetivo trazer benefícios futuros. Se eu comprei uma cadeira, terá que trazer benefícios por um período de 1 ano, 6 meses, 10 anos, eu não sei. Mas o benefício futuro. Por isso que eu tenho que comprar muito bem. Muito bem, porque ela terá um tempo de vida útil estabelecido em planilhas, tá certo? Em tabelas. E se eu comprar somente vinculado, suportado em algo chamado, não sei o que é isso, preço, mas não chegar a técnica, preço, técnica, benefício, e aqui é uma variância que nós estamos colocando agora, não legal, mas a sensibilidade de dizer, às vezes o preço também não é mais exequível, tá certo? Porque ele pode ser barato demais, baixo demais, mas uma grande dor de cabeça.
uma grande dor de cabeça. E a gente vê isso nacionalmente com bastante frequência, tá certo? Com o patrimônio, veio a parte, ninguém quis falar ainda dos bens, tá certo, de consumo, mas todo aquele almoxarifado que eu tenho lá faz parte do meu patrimônio, pessoal. Tá? Por isso, uma compra equivocada, seja da qualidade, seja na quantidade, eu tenho um grande problema com o patrimônio público. Tá? Sem dizer, às vezes, que ele some por algum motivo, tá ok? Conjunto de direitos tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, isso está sendo bastante como onerado, eu quero que vocês tenham, e vai ter que ter um controle lá de vocês sobre isso, não quanto é onerado, mas se ele está onerado, como que é o controle lá, como entra isso, tá? Adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades públicas. Tá, ok? Adquiridos é a parte mais usual, licitado, eu compro, adquiro. Formados e produzidos tem a correlação, a universidade faz isso, você pode ter no município todo um departamento que constrói os móveis, produz móveis, isso está sendo comum, porque vejo que às vezes a qualidade é melhor e o preço é mais baixo, mantendo isso, então eu posso produzi-los. Recebidos, por exemplo, por doação, transferência, etc., mantidos por bens de terceiros, também é isso, ou então está para mim em cessão de direito de uso, tá? Utilizados pelas entidades públicas ou a exploração econômica, nós temos várias aí, as rodovias é um deles. Semana retrasada nós tivemos o leilão dos nossos, foram seis aeroportos, então nós temos essa condição, e os controles de vocês vão mudar automaticamente numa situação dessa, teria que fazer essa informação todas lá, tá ok? Por um fluxo de benefícios futuros sempre, presente e futuro, inerentes à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Só que eu vou fazer uma... Essa é a definição. Só que hoje também essa questão de exploração poderá ser feita por terceiros. Tá? O poder público se beneficia da exploração inicial, por exemplo, concedendo esse direito de uso por 20, 25, 30 anos, estão aí os aeroportos que fizemos, tá ok? E depois a exploração comercial continuada é de uma iniciativa privada, tá certo? Mas já teve a área pública, ok? E isso é patrimônio. Isso é de quem isso tudo? Sociedade. E é isso que a sociedade está pedindo, e é isso que o mercado internacional tem exigido do Brasil. Eu preciso enxergar isso daqui de vocês. Tá? Porque o Brasil é um continente. Tá? Bens públicos, todos os bens que integram o patrimônio da administração pública, direta ou indireta, e de sociedade e de economia mista, dependente ou não dependente. Aqui vem as definições, tá, ok? Mas só pense sobre isso aqui. Todos eles têm que controlar. Mesmo uma empresa de economia mista, dependendo, terá que ter os controles patrimoniais. Então a Petrobras tem, efetivamente, a Sanepar vai ter, a Copel tem os seus, porque é uma entidade de economia mista. Nesse caso, por exemplo, a própria Sanepar e a Copel, não dependentes. Perfeito? Ativo, recursos controlados o ativo, os bens patrimoniais estão nessa linha, pela entidade como resultado de eventos passados, licitou, gastou, desembolsou ou não, mas os bens vieram, por isso que é passado, e no qual se espera que resulte para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Por que é colocado isso em evidência, senhores? Porque vocês vão ter que cuidar com algo chamado de conservação dos bens. A conservação não é para dar o tempo de vida útil que está estipulado numa planilha. Não é somente isso, mas é a questão do bom uso do bem. Segundo, a condição de investimento do próprio país. E é isso que está se colocando nessa definição. Por isso que o trabalho de vocês é maior do que o controle. Tá certo? Benefício futuro. Permanente, onde vocês estão atuando. Classificado como ativo não financeiro, o ativo permanente compreenderá os bens, créditos, valores, cuja mobilização ou alienação dependerá de autorização legislativa. Tá ok? Eu posso hoje fazer um leilão dos bens inservíveis, sim ou não? Posso, mas eu vou ter que ter um controle e vai sair toda uma listagem. Uma comissão vai assinar, sim ou não? E vai dizer depois o resultado disso tudo. É isso que tem. Se for imóveis, uma legislação muito específica e tem que sair uma lei, tá certo, em relação a imóveis. Perfeito? E vocês vão ter que receber, vocês não vão fazer isso. Vocês vão exigir o documento para dar baixa. Vocês vão exigir o documento para poder dar baixa no sistema de vocês.
Aqui tem uma esfera que é administrativa ou de quem de responsabilidade, que vai fazer o leilão, vai fazer a doação, não tem a ver com vocês. O papel de vocês, controle, é aonde está o termo de doação? Assinado, perfeito. O recebimento, perfeito. É isso que compete à área de gestão patrimonial. Não é licitar, não é fazer doação, mas exigir os documentos comprobatórios para poder fazer isso. Se não o tiver, vocês não podem fazer o tombamento. Senão vocês respondem. Desculpa, tombamento não. Fazer o desfazimento. Tirar. Como é que vocês vão fazer se vocês não têm o documento comprobatório? Com base em quê? Vocês não poderão fazê-lo. Tá? Só no primeiro momento que o governo disse, limpe tudo, organize tudo a casa. Limpou, depois não. Tem que ser bem controlado. Não é todo ano não para fazer isso. Tá? Um item tangível que é mantido para o uso da produção, fornecimento de bens ou serviços para fins administrativos, inclusive decorrentes de operações que transfiram para entidades os benefícios, os riscos, controle desses bens. MCASP, não serve para nós para nada. Por que eu estou trazendo as definições? Tá certo? Bens móveis, bens imóveis, bens de uso especial que nos interessa. Dentro do próprio SINAM, ele coloca que nós temos que colocar dentro da numeração se ele é um bem dominical, se é um bem de uso comum, não é verdade? Ele vai estabelecendo essa condição. Por isso tem que definir e entender essa situação. Bens móveis e imóveis é sabido por todos nós, está no nosso DNA. Sim ou não? Aí se eu perguntar se eu tiver uma casa, um imóvel estou falando, tá? É uma casa, e essa casa eu estou trabalhando lá na prefeitura, em Manaus. Ela fica em cima da água, todo com suporte. Ela é imóvel ou ela é móvel? Vocês estão entendendo a complexidade do trabalho que nós estamos fazendo? E isso é real de um continente chamado Brasil. Perfeito? E ela não será um imóvel, ela será um bem móvel. Porque eu transfiro ela, sem perda. O imóvel, a definição é porque ele tem perda parcial no seu deslocamento. E agora eu vou mais, eu tenho tecnologia. E hoje eu posso deslocar um imóvel de não de uma cidade, mas de uma quadra ou de um bairro, bairro mais difícil, mas eu posso levar para outro. Normalmente são quadras. Eu posso transferir ela inteira. Hoje eu tenho tecnologia. Ele é um imóvel ou ele é móvel? Bem-vindo. Essas são exceções. E não é esse o foco do trabalho. Tá? Não é esse o foco. É entender que nós vamos ter situações que não vão estar amparadas na lei. Não vão ter, pessoal. E não há resposta tão simples. Vocês vão tentar verificar. Por isso que dentro do SINAM e dentro do seu sistema vai ter uma rúbrica, não é para usar para qualquer coisa, hein? Chamado outros. Tá certo? Tem isso. Em todos os grupos vão ter outros que não tem como classificar. E vocês vão usar isso numa excepcionalidade. Eu vou dizer uma coisa, o tribunal não vai ouvir isso, eu tenho convicção. Essa outros, tá certo? Bens é uma conta que eles sempre vão auditar. Para ver se não há erro. Entende? Eu coloquei um notebook em outros. Não dá de colocar notebook em outros. Não posso colocar um computador em outros. Não posso ter uma cadeira em outros. Vocês estão entendendo? No momento zero do corte, poderia ter ido. Porque é o tempo que nós temos de organizar. Mas depois não mais. Tá certo? Espera aí, vamos pegar aqui o microfone. Eu não ouvi você. Eu só entendi que os bens das Olimpíadas entram o quê? Me repita, por favor. Olimpíada entra em quê? Em que sentido a sua pergunta? Como se diz, aquelas quadras lá que foram feitas, que agora diz que iam desfazer para pôr nas escolas e ocupar elas novamente, está tudo parado lá no Rio de Janeiro. Vamos tirar a figura do parado. Isso me interessa parado. A gente vai ver. Quando falarmos de tempo de vida útil, depreciação, isso vai interessar, vai vir à tona, você vai fazer essa pergunta novamente. Perfeito. Mas ele nunca foi um imóvel, é uma estrutura, tá certo? Desportiva. E você pode ser que você, olhando o CIAM rapidamente aqui, você não terá enquadras, você vai enquadrar em outras. Porque você tira daqui e você coloca em qualquer outro lugar, que nem a estrutura de piscinas. Perfeito? São essas situações que o SINAM e a contabilidade vai ter que bater isso, vai entender, isso não tem como enquadrar, então está correto. É sobre essa ótica, esse prisma.
Tá? É a exceção da exceção. Capite? Ficou claro, pessoal? Gostei da pergunta. Tá? E nós temos, assim, N situações. Tá? Obrigado. Tá? Opa, vamos aqui bens especial. Eu preciso que vocês compreendam isso por causa do SIM-AM. Por que disso? Pode ser que vocês terão que subsidiar a contabilidade do SIM-AM. Eu vou ter que ser franco com vocês. Pode ser que vocês tenham que alimentar o SIM-AM em alguns aspectos. Tá certo? Porque a contabilidade não tem todas as informações, vocês terão. Tá ok? Ou deverão ter. E pode ser que vocês tenham que alimentar o que tem lá. E vocês estão verificar isso dentro de relatórios sintéticos para informar. Bens de uso da administração pública, repartições públicas, de modo geral, secretarias, etc. E os empregados em serviço à população. O nome já diz assim, tá certo? E o de bens comuns, tá ok? Hospitais, escolas, fóruns, museus, aeroportos, açudes, etc, 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 etc. Isso aqui é bem de uso especial, tá? Bens dominicais. Também esse bem dominical está dentro do SIM-AM, que não possui uma destinação ainda pública, ele pode ser colocado, inclusive, para fins de venda, ele não tem uma destinação, os bens dominicais. A questão mais usual, tá ok? Que nós temos são terras devolutas, ok? Em modo geral. Não possui uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico, podendo ser aplicados para obtenção de renda, isso é bom, tá? Terras devolutas é o mais usual. Prédios públicos, está vindo agora à tona muito isso, imóveis públicos, em modo geral, tá? Desativados, porque o poder público está tentando terceirizar bastante coisa, está tentando reduzir o tamanho da sua estrutura, e está sobrando imóveis. Eles estão colocando. Os imóveis, até ontem ele poderia ter de uso especial, tá certo? Colocado à disposição à comunidade, não sei. Mas eu posso dizer, opa, eu vou ter interesse em me desfazer dele. Vender, fazer uma permuta, qualquer coisa, geralmente a palavra permuta. Mas por quê? Porque a gente precisa, primeiro, não consigo mantê-lo, segundo, não tem mais interesse. Eu tenho que transformar, entender que ele é dominical. Tá ok? Esse bem. Tá? Bens destinados à reforma agrária, tá uma briga, isso aqui, ó. Bens inservíveis disso. Bens inservíveis, eu usei, ele tem que estar à disposição para baixar, seja para fins de doação, tá certo? Ou desfazimento, ou pior ainda, tá, nessa situação que é o desfazimento, ou então a doação. Perfeito? Faça o que achar que deva. Esse é dominicais, está lá dentro. Tá? Bens de uso comum do povo, que nós temos muitos. Bens de domínio público colocado à disposição da coletividade. Tá? Isto é, que vem do útil do investe, de uso comum do povo. Os usuários são autônomos e não têm identificação, qualquer um pode usar, está lá à disposição de vocês, podendo ser com cobrança de taxas. Bem-vindo. Praças, parques, estradas, rodovias, rios, mares, zoológicos. Rodovias, cobrança de taxa, por exemplo. Tá? Ele continua sendo propriedade pública. Tá? Alguns de vocês, ou vários de vocês, se não todos, já visitaram mais do que uma vez o parque que nós temos, um grande parque em Foz do Iguaçu, esse dia, inclusive, isso é uma super reportagem dele, efetivamente. Ele é um parque que ele tem fins econômicos, ponto final. Tá? E é de uso comum do público. E eu contabilizo como uso comum do povo. Tá certo? É isso que eu quero que vocês enxerguem. Senão o SIM-AM não vai fechar a situação de vocês. Bens imóveis em andamento. Isso é uma grande dor de cabeça. Tá? Nacionalmente. Compreende os valores de bens imóveis em andamento ainda não concluídos. Obras em andamento, estudos e projetos. Estudos e projetos. Olha isso daqui. Tá? Benfeitoria em propriedade de terceiros, aqui sofre amortização e não depreciação, esse último. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, se o seu município está pensando em fazer a construção de uma unidade, de uma sede, qualquer coisa, entendam que já toda a parte de projetos faz parte do valor do imóvel. Todos os estudos que antecedem faz parte do valor do imóvel. Tá? Podendo ser expressivo ou não. Quer um exemplo? O estudo para se fazer construir na cidade de Curitiba um metrô, seja ele qual for o formato, cidade de Curitiba, estima-se que os estudos e as plantas e tudo que tem que fazer, porque tem pesquisa de solo também, fique entre 7 até 12 milhões de reais todo esse projeto. E que às vezes é feito pela iniciativa privada, mas vai compor o custo da obra final. 7, 8, não pelo valor. Faria parte do valor final da obra ou não?
É essa que eu quero que vocês entendam, vai fazer. E aí vem uma pergunta minha difícil. Quando vocês contrataram lá atrás o projeto, não a execução, o projeto, não tem ninguém de contabilidade aqui? Ninguém? Vamos nos ajudar então mutuamente. Nós temos 2 grandes grupos de gastos. Um denominado custeio, que na iniciativa privada é despesas, mas é custeio aqui, e outro chamado investimentos. Sim ou não? Iniciativa privada também é investimentos. Isto posto, eu tenho que saber de onde vai sair o dinheiro, ou disso, ou disso. Só que lá atrás eu decidi contratar uma empresa especializada para desenvolver os estudos e os projetos me entregar pronto, todos eles, tá? E eu usei a rúbrica de custeio. Só tinha dinheiro de custeio, não tinha investimento. E agora, bem-vindo à realidade de vocês lá na ponta. Vai acontecer isso. E a contabilidade vai dizer, não bate os números. Não vai bater porque você teve uma informação que é, todo projeto faz parte do bem, do imóvel. E a contabilidade julga em resultado algo chamado custeio. O que fazer? Diga lá, meu nobre. Sua graça? Controlador interno, ótimo. Da onde, Márcio? Corbélia. Essa pergunta faz coerência no módulo de obras do CIAM, porque eles cobram no CIAM a questão do projeto vinculado ao contrato que vai fazer parte do investimento. Obrigatoriamente, se for o caso, eu poderia fazer. Só queria que você repetisse. Todas as obras, isso é muito bom. Hoje as obras eu tenho relatórios dentro do CIAM. Ainda se faz o fechamento do exercício. Tá? Quando lá do início a contratação, eu tenho que colocar no sistema. Mas depois as pessoas estão alimentando até o fechamento do exercício, por exemplo, 2016. Mas ele já tem que estar lá. E ele vai ter essa informação do projeto. E aqui é a minha pergunta, me ajude, controladoria. Qual rúbrica está certo? Custeio, investimento e contrato, serviços de projeto. Pelo meu entender, é investimento. É investimento. Obrigado. Não é para você entender, é isso. Tá certo? Mais um detalhe, vou usar aqui, nós temos um privilégio. Você pode ter feito todo o investimento lá, inicial de projeto, mas não executá-lo. Você vai ter um prazo, até porque os projetos vão ficar debilitados com o tempo, vários fatores, dentre eles preço, não é isso, vai exigir, mas faz chegar um tempo, se você optar em não realizar o projeto, você vai ter que baixar disso depois do CIAM e baixar da sua contabilidade. Isso é usual? É bastante usual. Mas é por isso que o CIAM veio controlar. Manda, contrata, faz o projeto. Ficou caro, então não vou fazê-lo. Mas eu já investi o dinheiro. Investi valores, às vezes, expressivos. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Tá? Então, o projeto, tudo isso vai fazer parte do valor final do seu bem permanente. Até o processo de instalação de bens, máquinas, qualquer coisa, faz parte do valor do bem. A adequação do espaço. Perfeito? Dúvidas? Bens industriais. Alguém tem indústria aqui? Trabalha com indústria? Produz alguma coisa ou não? Mas saiba que se tiver amanhã, terão que fazê-lo. Bens permanentes de uso contínuo, móveis ou imóveis, necessários para a fabricação ou transformação de bens e outros com maior valor agregado, sempre com maior valor agregado, podendo ou não manter as propriedades iniciais. Todos esses bens industriais terão que ser controlados, um grupo à parte, tem isso no CIAM, e demonstrado isso. Normalmente, quem vai ter isso é uma Copel, uma Sanepar, Petrobras, essas empresas que nós temos aqui, milhares no Brasil, tá certo? Que são empresas públicas ou em economia mista. A afetação de bens públicos, destinação específica do bem a ser colocado à disposição da população ou para uso da administração pública, torna o bem inalienável. Enquanto o bem estiver à disposição da sociedade ou da administração, ela não pode ser alienado. Primeiro eu tenho que tirar essa condição, para poder deixar ele, né, nessa condição ou de um leilão, ou de doação, ou de desfazimento. Pense sobre isso, tá ok? E isso está no Código Civil, e ele acompanha isso, essa afetação. Isso veio por causa de situações que às vezes bens apareciam na mão de alguém, na casa de alguém, por isso que eles falam de afetação no Código Civil, tá certo? Desafetação torna o bem passivo de alienação. O que é operacionalmente isso para vocês? Desafetar. Operacionalmente, vamos pensar, torna o bem alienável.
quando um bem veio para nós a informação que ele vai ser doado, ou ele é inservível, e por isso ele pode ser doado, ou vai ser leiloado, e às vezes não é inservível, mas a gente optou em se desfazer dele, tá certo? Ele terá que ser desafetado, tirar do tombamento. Tirar do tombamento, é isso, dar baixa, tá ok? E vocês estão perguntando assim para mim, mas em que momento eu faço isso? Que momento eu dou baixa do bem? Nós temos um conjunto de bens tombados. O que é o tombamento mesmo? Me ajudem. Oi? Cadastrado, registrado, controlado, não é verdade? Nota 11. Tá ok? O que é fazer o desfazimento? O desfazimento é um termo utilizado pelo Código Civil. Ponto. Vou para dentro do controle de vocês. O que é o desfazimento lá? A baixa. Em que momento eu faço a baixa? Eu estou me antecipando a situação que a gente vai vir entre hoje e amanhã. O que é a baixa? Em que momento vocês vão fazer a baixa no controle de vocês? E aqui dá muita confusão, muito trabalho. Em que momento vocês fazem? Um conjunto de bens inservíveis. Fechamos o ano de 2016, não precisa chegar a fechar o ano. Você tem isso acontecendo todos os meses, tá certo? Por causa da vida útil deles. Tem um conjunto de bens inservíveis. O que vocês vão fazer? Por que depois do leilão? Para você fazer o leilão, você tem que dizer que ele é inservível. Para ele ir para o leilão, ele não tem que estar em condições de venda? E agora? Aqui que nós temos um descasamento e um conflito de leis. Tá certo? Independente se ele foi adquirido ou não, pode ser doado, mas eu vou fazer a baixa. O problema que a gente tem localizado, vejam, a lei está para ser obedecida, mas operacionalmente nós podemos ter grandes problemas. E aqui já vou abrir um leque para vocês, que isso vai ser, no mínimo, anual. Poderá ser semestral, leilões ou doações de bens que são inservíveis para o ente público. Tá? Em que momento eu vou fazê-lo? Se for doação, é fácil. Tá ok? Doou, veio o termo, baixa esse troço. Só que a lei diz primeiro que eu tenho que fazer o desfazimento dele. Eu tenho que dar baixa para deixar ele disponível. Estou certo? Mas eu não posso dar baixa porque eu não sei o resultado disso. Doação é mais fácil, mas de um leilão eu não sei o resultado. Oi? E mais do que isso, é comum dar deserto. Aí você deu baixa, você faz o que com aqueles bens? Aqueles bens continuam existindo dentro do poder público. E vocês vão fazer o que com ele? E vocês baixaram. E nós temos uma grande dificuldade. Portanto, eu sugiro a vocês que a baixa dos bens, mesmo em doação, só ocorram após o resultado. Chegou o termo de doação, de baixa. Porque vocês vão ter que colocar observação por que estão baixando. Vamos fazer, chegou o termo de doação, você baixa e põe lá. Doação do bem conforme o contrato, o termo, o número tal, da data tal, e põe lá. Tá certo que poderá estar com o valor ou sem valor, no termo de doação do ente público. Se for feito o leilão, vocês vão fazer também. Leilão realizado no dia tal, quando assim o resultado foi esse, certinho, vocês põem. E por qual valor foi baixado. Tá certo? Aí você vai dizer, mas é lote. Vocês vão fazer por média de lote e baixar, e não precisa colocar, porque vai para a contabilidade, vocês vão baixar todos juntos, não precisa colocar o valor individual se não quiser, não é um problema, porque vocês fizeram por lote e façam por lote, tá ok? E é isso que eu quero que vocês entendam. A legislação está aqui e vai ser obedecida, só que nós temos um problema de tempo, só baixe quando sair o resultado. Enquanto não sair, se baixou, vocês vão ter um grande problema, tá ok? Perfeito. Me pergunte tudo, eu não me esconda nada. Não, é só para fazer uma... No próprio sistema, né, você tem que colocar lá o decreto, você não consegue efetuar a baixa sem colocar lá a documentação, pelo menos no sistema que a gente utiliza, né? Já não tem o sistema que é bom, é isso que precisa. Tem que colocar lá leilão, número tal, portaria, tudo. Perfeito. Toda essa questão, né? No sistema chamado Excel, você não tem isso. Aí dá um problema, você baixou aquilo, também que você pode voltar. Eu quero que vocês tenham essa sensibilidade, tá ok? Nelson, pergunta, Nelson. Isso. Isso, já chamou, já está aí, Nelson, pode falar. A grande dúvida que ficou é assim, ó. Eu fiz um leilão. O leilão, R$10 mil. Esse bem, no valor total
do meu patrimônio, no relatório contábil e do relatório que eu tenho do patrimônio, que eu faço essa confrontação, Sim. lá ele está com aquele valor original. E eu vou dar baixa no valor que foi vendido. O que eu faço? Vamos só pensar o seguinte. Teoricamente, em seu controle, ele não está com o valor original. Ele está com um valor reavaliado já. Porque ele sofreu reavaliação, provavelmente. Sim, se Então, ele tem um adotar o valor lá. sistema de reavaliação. Um conjunto de bens que você colocou ele à disposição para uma licitação, leilão, tá ok? Vamos dizer que esteja em seu controle e na contabilidade, esteja por 100 mil dinheiros. O resultado do leilão deu 10 mil dinheiros, tá ok? Você vai baixar todo o seu sistema, tudo no sistema certinho, colocar as informações do leilão, do número do resultado, assim. Lá não precisa, porque você vai fazer por lote, então você não vai ter normalmente, se fez um lote 1000 cadeiras, você vai poder fazer a proporção se quiser, mas não é essa a informação. Só que daí vai baixar tudo e o sistema vai jogar para a contabilidade. Ele vai pegar o valor dos bens em 100 mil dinheiros, vai tirar o valor da depreciação que estava acumulada, estava em 20. Ali é 80, vou dizer assim. Então ele baixou, chegou ao valor líquido, tá? Na contabilidade é 80. Aí vai dizer, desse que eu fiz o leilão, só entrou 10. Esta diferença, tá certo? A contabilidade, aí é só a contabilidade, vai reconhecer no seu exercício, pelo regime de competência, tá certo? A perda, tá ok? Por venda de bens patrimoniais. Previsto da contabilidade é normal. Pronto. E vai para notas explicativas. Vou voltar só a frisar. Vai para as notas explicativas. Terão que fazer isso. Não é opcional. Tá? As notas explicativas agora do permanente vai ter que ter isso todos os anos. Perfeito? Por exemplo, ficou claro? Me conte. Só um pouquinho. Tá bem. No nosso município, antes de ocorrer o leilão, uma comissão de avaliação foi lá avaliar os bens. Isso. Nesse momento, a contabilidade não poderia jogar já nos seus sistemas lá para depois, quando ocorresse o leilão, não ter que fazer um outro lançamento à parte, ficar tudo correto, o valor que foi... Não entendi. Pode repetir a pergunta? A Você comissão, tem um conjunto de bens que vocês vão disponibilizar para leilão. às vezes estava parado sem fazer uma avaliação. Né? Perfeito. Nessa reavaliação que a comissão fez, nesse momento não daria para lançar já para ter menos incoerência nos valores do leilão com o que estava do patrimônio? Vamos só pensar. Para poder fazer o leilão, Existia uma vai comissão. ter que ter uma comissão que vai pré-avaliá-los. Isso. Vai dizer quanto que vale isso. Por que vocês lançaram uma licitação, hipoteticamente, de 8, mas chegaram a 10? Eu vou usar a tua, de 8 a 10. Porque essa comissão entendeu que esse conjunto de bens vale hoje, oficialmente, tá certo, um valor atual, justo, 8 mil dinheiros. Mas no leilão conseguiu ganhar um pouco mais, 8 mil dinheiros. Nesse momento, não tenho por que fazer uma reavaliação, porque você já está num processo de venda. Já está num processo de venda. E se o resultado não der, vamos fazer um segundo lançamento de leilão. Tá ok? O que é muito legal, você paga tudo, publica jornal, faz aquele troço todo e vai gastando dinheiro bom em algo ruim. Sim ou não? Gasta um dinheiro bom em algo ruim. Primeiro, façam mais do que um leilão no mínimo. Se vocês optarem e fizerem leilão, façam no mínimo 2. Se puderem 3, ótimo. Mas não vão fazendo. Pode ter havido um erro, ou pode haver, não há interesse pelos bens. Ponto final. E aí tem que fazer a baixa, porque daqui a pouco você reavalia, está certo, nesse sentido, e ainda tem que fazer a baixa. Aí faz a baixa de uma vez só, sem fazer a reavaliação da perda propriamente dita. Tá ok? A avaliação, que não é a avaliação naquele momento para fins licitatório, mas é só o resultado que vai para a contabilidade. Ficou claro ou não? Senão você vai ter 2 lançamentos. Um da perda pela reavaliação e outro a perda, talvez, ou ganho pelo resultado da licitação. Tá? Então você já loga tudo em resultado. Dúvidas? Não? Só um pouquinho aqui, eu estou com um problema de produção aqui, ó. Me conte. É você ou não? Quem é? Aqui já.
Não. Pode falar. Então, no nosso município é feito o seguinte, que tivemos leilão, né, de veículos. Certo. Lá no sistema, eu vou dar um exemplo, ele estava em R$40 mil. Aí a comissão avaliou a venda, porque faltou depreciação, tudo. Perfeito. Então, avaliou em 15 mil. Uhum. Mas foi vendido a 18. Perfeito. Daí, só que antes de dar baixa, o que nós fizemos? Nós fizemos a depreciação no próprio sistema até os 18 mil. E aí demos baixa no valor exato da venda. Isso está correto? Eu digo para vocês que é o que eu chamo de depreciação fechada no facão. Tá certo? É no facão. A depreciação você poderia e deveria reconhecer. Ótimo. Você não fez mês a mês, naquele momento decidiu fazê-lo, tá? Para trazer o valor do bem mais próximo à realidade. Mas mais próximo à realidade não seria necessariamente 18 mil. Podia ser 15, podia ser 20. Então, o cálculo da depreciação deveria ser de forma que é científica. Como vocês reconhecem, a depreciação é fixa mensal, portanto, o bem para nós dura 8 anos, 10 anos. Reconhecer esse período e dizer, então, esse é o valor. A diferença é ganho ou é perda por venda de bens. É a diferença. Entendeu? Eu quis fazer com que não houvesse nem ganho, nem perda, reconhecendo a diferença como depreciação. O que existe aqui é que eu reconheci talvez uma perda, talvez um ganho como depreciação, e o que não é verdade. Então você pode e deve, então, nesse caso, reconhecer a depreciação, lembrando que se você for reconhecer as depreciações dentro dos exercícios anteriores, você não pode. Você pode, numa situação de ajuste, reconhecer depreciações não realizadas dentro do exercício, não de exercícios anteriores, a lei veta isso completamente, mas ele podia fazer só do exercício, não de exercícios anteriores. Tá? A não ser que é a questão do ajuste. Como a lei nos permite fazer o primeiro ajuste, ainda isso está acontecendo. Tá? Quem não o fez. Mas nesse caso, faz a depreciação, a diferença, ganhou ou perdeu no leilão. Ponto final, é normal. E a lei prevê isso, bem isso, sem nenhum risco. Sem nenhum risco. Tá? Pessoal, eu sei que vocês têm um monte de pergunta, mas agora só depois do intervalo. Combinado? Obrigado!